Simples ou múltiplas? Qual estratégia final irá realmente impulsionar os seus ganhos? Eu sou Rodrigo Severini, investidor esportivo há mais de 10 anos e hoje eu vou ser o seu guia na temática da nossa aula de hoje. Mas antes da gente prosseguir, deixa aquela curtida, não vai cair seu dedo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para ser notificado tão logo vídeos com altíssimo conteúdo como esse venham ao ar, tá certo? Hoje então vamos fazer esse paralelo entre simples e múltiplas e quebrar alguns paradigmas desse binômio, tá certo? Antes de mais nada, vamos começar aqui falando sobre apostas simples, investimentos simples, vamos chamar sempre de investimentos, tentar tirar esse nome de aposta que pressupõe sorte, vamos tentar excluir sempre esse nome, vamos tratar tudo sempre como investimentos. Saiba que se você está aqui no meu canal, você é um investidor, você não está aqui querendo buscar palpite, você não é um viciado, você é um investidor, você tem outra mentalidade, você é um sniper, você dá um tiro certo num alvo compensador, tá certo? Então, o que vem assim, então, um investimento simples? Ele envolve uma entrada única, num único jogo. Então, quando eu faço uma entrada seca, uma entrada única, eu faço um back Palmeiras, um back Flamengo, um back Botafogo, um over 2.5 gols. Quando eu faço uma entrada única, com uma única odd, fechou, ela é a minha entrada simples. Quais são os pontos positivos e negativos? O ponto positivo é que eu não dependo de mais nenhum jogo. É aquela entrada única e exclusivamente. Então, se eu fiz um over 2.5 gols, eu dependo de sair 3 gols para eu ter meu green. Simples assim, tá? E eu também posso fazer coberturas ao longo da partida ao vivo. Eu consigo cobrir a minha entrada pré-game. Esse é um outro fator positivo. E qual é o fator negativo? Quando eu trabalho com jogos que são muito favoráveis para aquele mercado que eu estou trabalhando, as cotações, as odds são muito baixas. Então, esse é o ruim de se trabalhar com as entradas simples. Nós temos pontos positivos e negativos de ambos os lados. Antes da gente prosseguir com as múltiplas aqui, cabe salientar que você sempre é bombardeado por informações que me deixam extremamente da vida. Por quê? Porque você sempre vê muita gente falando: eu nunca vi alguém ser lucrativo fazendo dessa maneira. Eu nunca vi. Quando você vê pessoas já falando dessa maneira, foge, vai para o outro lado, tá? Porque não é porque aquela pessoa nunca viu que aquilo não funciona, ou aquilo não existe, ou aquilo não pode ser feito, tá? Sempre que você testar e validar, você conseguir validar isso matematicamente, aquilo ali pode acontecer, tá certo? Então, falamos aqui sobre então as nossas entradas simples e agora nós vamos bater a parte das entradas múltiplas. Depois você vai tirar a sua própria conclusão, tá certo? Então, o que envolve as nossas entradas múltiplas? Envolve a combinação de diversos resultados em diversos jogos. Tá? Então, em um único bilhete, em uma única entrada. Em uma única entrada, eu mesclo várias combinações diferentes. Eu não estou me referindo aqui, saiba, eu não estou querendo falar que múltipla aqui, eu estou associando aquele famoso bingo, né, que diversas pessoas fazem. Eu gosto de fazer o bingo quando eu tenho um crédito de apostas. Quando eu tenho um crédito de apostas, a casa me deu um crédito de apostas, eu faço um bingo, que eu quero multiplicar aqueles 50, 70, 100, 200 reais de crédito, seja lá quanto for, que a casa está te oferecendo, eu tento multiplicar aquilo lá. Então eu faço um bingo, é uma múltipla bingo, mas em cima de crédito de apostas. Cuidado com essas pessoas que fazem aquelas múltiplas milagrosas, que ele coloca um print de 100 e 200 reais, que às vezes, aqueles 100, 200 reais para ele não fazem diferença, é um troco do pão. Ou então ele realmente não sabe fazer gestão nenhuma. 100 reais para ele tá machucando uma banca dele, às vezes a banca dele é de 5 mil, ele tá botando 100 reais num bingo maluco, tá? Que ele até quer dizer que tem algum tipo de análise, mas é um bingo maluco. Então, eu não quero me referir a esse tipo de múltipla. Eu estou querendo falar múltipla que tem consciência, que tem estratégia por trás. E existem pontos positivos e negativos. Quais são os pontos positivos de uma múltipla como essa? A exploração de cenários favoráveis. Como eu falei que seria o negativo na entrada simples, na múltipla é um ponto positivo. Por quê? Porque, claro, lembrando, parênteses,
que para você trabalhar dessa maneira, você precisa validar aquela estratégia. Vamos dar um exemplo bem claro. Rodrigo, eu estou estudando aqui campeonatos e jogos com altíssima probabilidade de over 1,5 gols. Inclusive no meu grupo gratuito, o link está aqui na descrição, eu coloco algumas listas, principalmente nos finais de semana, com jogos que têm altíssima probabilidade, inclusive eu chamo de lista sniper, que são jogos com altíssima probabilidade daqueles mercados baterem, tá? Mas se você for olhar a odd é uma odd muito baixa. Por quê? Porque são jogos com altíssima probabilidade. Então, cabe a você definir qual estratégia vai utilizar cada jogo daquele. Você pode fazer uma entrada ao vivo, tão logo a odd atinja a sua entrada, você faz uma entrada simples, ou você pode, baseado na sua análise, né, juntar dois jogos com odds mais baixas e fazer aquela múltipla. Ou seja, eu coloquei duas entradas no único bilhete com odds menores, mas com cada uma com altíssima probabilidade. Mas para que eu faça isso e seja lucrativo no longo prazo, eu preciso validar isso. Eu preciso planear, testar para ver se aquela sistemática funciona. Qual é o passo a passo para que eu execute, quais são os tipos de jogos, quais são os mercados envolvidos que eu consigo aglomerar, tá? Quanto menos melhor, naturalmente. Quanto mais jogos você coloca numa única entrada, maior o seu risco. Então, você precisa ter isso tudo validado, tá? E qual é o ponto negativo de uma múltipla? Você precisa acertar todos os resultados que você colocou. Todos os jogos que você encaixou dentro daquele bilhete, eles precisam bater para que você tenha o seu green. Esse é o ponto negativo. Você está maximizando o seu risco. Para isso, você tem que ter o máximo de análise possível, que aquela probabilidade seja muito alta para que você minimize ao máximo o risco, tá certo? E falado aqui sobre simples e múltiplas, eu quero deixar alguns alertas. Primeiro alerta dele: cuidado com os influenciadores que você acompanha, seja no YouTube, no Instagram, TikTok, seja lá onde for, no Telegram, nos grupos gratuitos por aí, porque muitos te vendem ilusão de que essas múltiplas bingo, elas são as únicas múltiplas que existem, que você coloca um valor baixo, que para você às vezes é alto, que você vê o cara às vezes, eu vejo gente fazendo bingo com R$1.000. Será que aqueles R$1.000 ali, ele não está influenciando as pessoas que acompanham ele de que aquilo ali é uma entrada com uma stake normal? Porque ele olha 1.000, ele fala assim, pô, isso aqui é uma stake normal, vou botar minha stake. Quando ele vê, ele está botando uma stake dele num bingo, numa loteria, e isso começa a ser prejudicial. Muito cuidado com esses influenciadores que vendem ilusões, que coloca um valor baixo para ele para tentar lucrar alto. Isso daí não tem qualquer tipo de gestão, tá certo? Foca sempre, outro alerta, foque sempre no planejamento que você traçou na construção da sua banca e não tentar sorte tentando cravar um bingo desses. O que é esse planejamento de construção de banca? Como eu já falei inúmeras vezes aqui em diversos vídeos do meu canal, você pode pesquisar aqui no meu canal aqui, planejamento estratégico ou só planejamento. Você vai encontrar alguns vídeos onde eu faço uma sequência de vídeos onde eu te explico como montar um planejamento. Inclusive eu tenho uma playlist só de gestão de banca, na sequência ainda. Você pode ir assistindo um a um de maneira que você consiga ter a noção exata de como administrar, de como fazer uma gestão de banca, tá certo? E então, falado tudo isso, Rodrigo, qual é a melhor opção? Calma, deixa aquela curtida que eu acho que você ainda não deixou, o dedo não vai cair, deixa aquela curtida aqui. E agora a gente vai falar aqui, qual é a melhor opção, simples ou múltipla? Aí, quem vai falar isso é você. Inclusive, em mentorias aqui, eu explico toda a estrutura, as estratégias, e você precisa validar, você precisa fazer a sua adaptação. Claro que se você trabalhar numa entrada simples, o seu risco é menor, desde que a sua análise seja bem feita e você esteja com a matemática a seu favor, sempre com odds mais valorizadas do que aquilo que você precificou. Então, se você entrar em odds maiores do que aquilo que você precificou, você tem aquela chamada
aquele mais EV, aquela odd de valor, e você será lucrativo no longo prazo. Ou então na parte de gestão de risco, onde você, feita a sua análise, identificou qual seria a linha ideal e o que a casa está te entregando, você vai utilizar aquilo em benefício próprio, conseguindo trazer resultados porque você está tendo a noção do risco envolvido e aceita ou não correr aquele risco dentro da sua filosofia de gestão de risco, tá certo? Então, aquela que você validou, se você validou fazer duplas de over 1,5 gols somente em jogos de altíssima probabilidade, dentro de uma odd média de 1,75, por exemplo, e você conhece a sua taxa de acerto, você consegue dizer se no longo prazo, fazendo entradas como essa, você, com uma odd média de 1,75 e uma taxa de acerto de tanto, você está sendo lucrativo. Se você, planilhando tudo isso, testando, conseguir afirmar que está sendo lucrativo, você tem aquela sistemática validada, você testou e monitorou ao longo do tempo, se mostrou sólida e lucrativo, você tem aquilo validado, então sua múltipla faz muito sentido. Então quem vai definir isso aí é você, de acordo com as suas estratégias. Aqui no meu canal eu tenho também diversos vídeos explicando estratégias, over 2,5 gols, eu falo sobre ambas marcam, cartões, under cartões, over cartões. Procura aqui no meu canal, você vai encontrar diversos vídeos e aí você consegue, às vezes, se adaptar melhor a uma estratégia ou a um mercado diferente que vai te ajudar bastante, tá certo? Então, Sniper, diz aqui nos comentários se você trabalha com simples, prefere trabalhar com múltiplas, qual sistemática você prefere, se você já viu alguém ser lucrativo de uma forma ou de outra, deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa figurinha aí pra gente estar crescendo junto sempre. Um abraço e até a próxima aula.